Em uma Argentina mergulhada na incerteza e à beira de uma hiperinflação, um homem surge como um protagonista inesperado, com uma força capaz de desafiar todo tipo de expectativa política. Duas costeletas volumosas e uma longa cabeleira emolduravam o rosto de traços fortes que cativou milhões de argentinos. Carlos Saúl Menem, um homem de personalidade magnética, que não só redefiniu o destino da Argentina, mas também desencadeou uma torrente de transformações ambiciosas, que herdaram um legado histórico que perdura até hoje. Hoje, vamos conhecer a biografia de um líder peronista que se tornou um dos principais representantes da política liberal na região. Meu nome é Alejandro Andrade, isto é a Nova Enciclopédia. Convidamos vocês a nos seguir nas nossas redes sociais para não perderem mais vídeos como este. Sem mais nada a acrescentar, vamos começar com a biografia de Carlos Menem. Carlos Saúl Menem nasceu em 2 de julho de 1930 em Anilaco, uma pequena localidade agrícola ao norte da província de La Rioja. Na Argentina, ele foi o primeiro filho de Saúl Menem e Moivé, 2 imigrantes sírios que, como tantos outros, chegaram à Argentina fugindo da guerra. A infância do pequeno Menem foi como a de qualquer criança do interior. Desde muito jovem, convive em comunidade com seus vizinhos. E é orientado por sua família a colaborar nas tarefas do negócio da família, um próspero armazém de alimentos e serviços. Ele faz o ensino fundamental em uma escola mista, onde alguns de seus colegas o descreveriam como um garoto esperto e alegre. Os pais de Menem lhe ensinaram o Islã, embora não de forma rigorosa, e apesar de sua educação muçulmana, Menem sente desde cedo uma atração especial pela fé católica. O jovem Menem não seria o único convertido ao catolicismo dentro de sua casa. Mais tarde, sua própria mãe se juntaria a ele, pois começou a sentir uma devoção pela Virgem Maria. Essa devoção se intensificaria por uma experiência única durante o parto, quando ela chegou a ter uma visão mariana ao desmaiar. Durante a adolescência, a personalidade multifacetada de Menem começa a se destacar com força. Durante essa fase, ele começa a sentir um grande interesse pelo esporte, sendo o basquete, o futebol e o boxe seus esportes preferidos. Ao mesmo tempo, ele se aventura no teatro amador, destacando-se como protagonista em diversas peças, mostrando assim seus primeiros sinais de uma futura atração pela vida pública. Em 1945, em meio a uma adolescência agitada e despreocupada na província, a Argentina não estava alheia aos eventos e mudanças políticas da época. Enquanto na Europa terminava a Segunda Guerra Mundial, na Argentina começava a surgir um movimento de caráter nacional e popular, liderado pelo então coronel Juan Domingo Perón, quem mudaria completamente o curso da história argentina, assim como também a história do jovem Menem, que era estudante do ensino médio e mantinha uma vida social ativa. Aos 16 anos, o auge do movimento peronista desperta nele um grande nacionalismo e interesse pela história da Argentina. Nessa fase, ele começa suas primeiras leituras com um interesse especial pelos caudilhos. Aqui Menem desenvolve uma idolatria que alguns classificam como obsessiva, pela figura de Facundo Quiroga, um destacado militar e caudilho do século XIX. A figura do caudilho ressoava na mente de Menem como um referencial a ser seguido, chegando até mesmo a querer emular a aparência física de Quiroga. Desde então, Menem deixou o cabelo e as costeletas crescerem, que anos depois se tornariam sua marca registrada. Aos 18 anos, Carlos Menem começa a ler a Bíblia com devoção e a se envolver ativamente na Igreja Católica de sua cidade. Fatos que geram diferenças com seu pai muçulmano. Em 1949, aos 19 anos, ele se forma como bacharel e toma a decisão de deixar para trás seu lar em La Rioja.
para estudar direito na Universidade Nacional de Córdoba. A situação econômica em sua família já não era a mesma de sua infância, e o já adulto Menem estava obrigado a se virar por conta própria. Já na universidade, Menem se integra rapidamente, faz novas amizades e entra para o time de basquete de sua faculdade. E, além disso, começa a frequentar o bar universitário, onde ganha popularidade por sua capacidade de ter longas conversas sobre o caudilho Quiroga. Ele dividia seu tempo entre a vida noturna, o esporte, os estudos e outra de suas novas paixões, as mulheres. Graças ao basquete, aos 21 anos, Menem tem seu primeiro contato direto com o peronismo. Era 1951. E o movimento peronista vivia sua época de ouro na Argentina, onde o carisma do general Perón e o extenso estado de bem-estar era capaz de despertar paixões fervorosas nas massas. Naquele ano, sua equipe vence um dos conhecidos campeonatos Evita, onde recebe o grande prêmio, das mãos de ninguém menos que do presidente Juan Domingo Perón e sua esposa, Eva. Aos 25 anos, Menem consegue aprovar todas as suas matérias e se forma em Direito. Por isso, decide voltar para La Rioja com seu diploma. No entanto, meses depois, em 1955, o general Perón é deposto por um violento golpe de Estado. E muda novamente o curso político da Argentina com o início de uma nova ditadura militar. Embora o nacionalismo de Menem nunca tivesse se tingido de alguma cor política, o sangrento golpe de Estado de 1955 lhe causa tanta indignação que ele toma partido a favor do governo de Perón. Mas, uma vez derrubado Juan Domingo Perón e consolidado o novo governo de fato, o agora advogado Carlos Menem se torna um fervoroso defensor legal dos presos políticos. No entanto, pouco depois, ele é detido temporariamente em 1956, após ser acusado de participar de uma conspiração contra o governo. É após esses acontecimentos dramáticos que Menem, aos seus 26 anos, sela seu apoio à causa peronista e consagra sua vida à política. A grande paixão que o moveria até seu último suspiro. Em 1957, ele cria na clandestinidade a Juventude Peronista de La Rioja. E, junto com seu trabalho como advogado, participa ativamente da política regional e adquire certo reconhecimento entre os peronistas, apesar de estar proscrito naquela época. Com o passar dos anos e por aparentes coincidências do destino, em 1966, Menem consegue visitar Juan Domingo Perón durante seu exílio na Espanha, após ser indicado e convidado por um companheiro em comum com o líder do justicialismo. Nesse mesmo ano, ele fez uma viagem à Síria, onde conheceu Zulema Fátima Ioma, também muçulmana e natural de La Rioja, com quem se casaria 2 anos depois. Em 1966, a Argentina é novamente abalada por um golpe de Estado em 1966, desta vez contra o governo constitucional de Arturo Humberto Illia, do partido União Cívica Radical, o que deu início, mais uma vez, a uma ditadura de caráter militar. Esse novo período foi caracterizado por uma alta conflitividade política e social, e pelo auge de organizações guerrilheiras, e o fantasma de um iminente retorno do peronismo ao poder, que ainda continuava proscrito da vida política. Em 1973, após todo um período, a ditadura militar permite a realização de eleições presidenciais e autoriza a participação do peronismo. Embora a candidatura de Juan Domingo Perón tenha sido proibida, em meio a esse ambiente de convulsão social e de eleições, Menem se concentrou na terra onde cresceu e onde já era. Ele já era uma referência da política peronista, candidatando-se assim ao governo de La Rioja pelo movimento justicialista. O caráter histriônico da vida pessoal de Menem também se reflete em seu papel como candidato a governador, realizando uma campanha personalista e populista.
A mídia não demorou a fazer comparações entre ele e seu admirado caudilho Facundo Quiroga, sendo essa semelhança sua característica mais marcante para os eleitores de La Rioja. Para essas eleições cruciais, o peronismo formou, em nível nacional, a Frente Justicialista de Libertação, apoiando a candidatura presidencial de Héctor José Câmpora, com a promessa do tão esperado retorno do peronismo ao poder. Ao grito de Câmpora no governo, Perón no poder. O peronismo triunfa nas eleições de 1973, levando Héctor Câmpora à presidência com quase 50% dos votos. Por outro lado, nas eleições provinciais de La Rioja, Menem é eleito com impressionantes 57% dos votos, tornando-se, aos seus 43 anos, o novo governador eleito da província, cargo que exerceria até 1976. Em meio ao conturbado contexto nacional, com o retorno de Perón à presidência e seu falecimento posterior, a gestão de Menem alcança avanços importantes, conquistando uma popularidade significativa como governador. Ele não era tímido diante da imprensa e, sempre que podia, aparecia em shows, partidas de futebol e onde quer que as câmeras estivessem presentes. No âmbito pessoal, Carlos Menem mantém seu casamento com altos e baixos e dedica parte do seu tempo à criação de seus filhos, Carlos Júnior, de 5 anos, e Zulemita, de 3. De acordo com o próprio testemunho de sua esposa, durante essa fase como governador, Menem desenvolve uma paixão desenfreada pela figura de Quiroga, intensificando isso com o tempo e supostamente chegando a um caráter místico. Acreditando ser uma espécie de reencarnação desse caudilho, sua esposa chegou a afirmar que o governador Menem tinha episódios em que fazia longos passeios altas horas da madrugada, cavalgando pelos morros de La Rioja, à semelhança de seu caudilho Quiroga. Assim como todas as autoridades eleitas em 1973, Menem não pôde concluir seu mandato como governador. Em 1976, um golpe de Estado remove novamente o justicialismo do poder e instaura uma ditadura cívico-militar, que ficaria conhecida como o Processo de Reorganização Nacional. Liderada pelos militares Jorge Rafael Videla, Emílio Eduardo Macera e Orlando Ramon Agosti. Como consequência, Menem é detido por funcionários das Forças Armadas na madrugada do golpe. Após mais de 2 anos de detenção, Carlos Menem é finalmente colocado em liberdade condicional em julho de 1978. No entanto, é proibido a ele retornar à sua província para evitar sua atividade política. Menem não participaria da política nacional até 5 anos depois, com o retorno à democracia. Em 1983, aos 53 anos, ele retorna à sua terra natal para se candidatar novamente como governador, conseguindo uma vitória esmagadora com mais de 56% dos votos. Simultaneamente, a União Cívica Radical triunfa nas eleições presidenciais, com seu novo candidato, Raul Alfonsin, obtendo mais de 50% dos votos. A Argentina do governo de Raul Alfonsin enfrenta uma crise aguda, marcada por uma dívida externa excessiva, uma alta inflação prestes a se tornar hiperinflação e um produto interno bruto em queda livre. Esse cenário, somado à sua gestão aprovada como governador fora do partido governista, permite que Carlos Menem se catapulte politicamente, candidatando-se à reeleição e conseguindo mais de 60% dos votos nas eleições provinciais de 1987. Ser um governador popular, com um histórico impecável de eleições, permitiu que Carlos Menem adquirisse certo protagonismo e poder dentro do Partido Justicialista em nível nacional, onde seu nome fazia parte de uma ala de renovação e democratização dentro do partido.
Diante da ausência de uma liderança personificada, como a de Perón, em 1988, o peronismo realizou a primeira primária presidencial de sua história. Nelas, o bem-sucedido governador Carlos Menem decide se colocar à prova naquela que seria sua aventura política mais ambiciosa até então. Para surpresa de muitos, Carlos Menem consegue uma vitória folgada nas prévias do partido e se torna o novo líder indiscutível do movimento peronista. Enquanto isso, o governo de Alfonsín, diante da crise econômica cada vez mais crítica e da instabilidade crescente, decide antecipar as eleições presidenciais para maio de 1989. As principais forças políticas não demoraram a preparar suas máquinas e militâncias diante de uma eleição nacional decisiva. Sob lemas chamativos, músicas cativantes e uma interessante convergência entre o mundo do entretenimento e a política. Menem busca encantar as massas descontentes com o radicalismo e apela à nostalgia da época dourada dos anos de Juan Domingo Perón. Para atrair, assim, o eleitorado justicialista, as propostas de Menem nunca se afastaram das políticas de caráter popular, do peronismo, chegando inclusive a prometer uma renovação produtiva e um grande aumento salarial para a Argentina em crise. E embora o candidato governista estivesse se recuperando muito mais do que o esperado para um governo com uma gestão econômica negativa, sua campanha acabou sendo insuficiente para impedir o resultado inevitável. O peronismo nas mãos do extravagante Carlos Menem consegue uma vitória avassaladora, somando mais de 47% dos votos, superando assim, em mais de 10 pontos, o candidato governista. Dessa forma, o peronista das costeletas volumosas e da cabeleira farta se torna o novo presidente da República Argentina. 8 de julho de 1989. Carlos Saúl Menem assume a presidência em um clima de grandes expectativas e recebe a faixa presidencial das mãos do ex-presidente Raúl Alfonsín. O novo governo recebe uma Argentina inflacionária e em profunda recessão econômica. Por isso, Carlos Menem assume o poder com a obrigação de enfrentar grandes desafios. Uma vez no poder, ao contrário do que se esperava de um dirigente do movimento peronista, o novo presidente, Carlos Menem, joga um balde de água fria no clima de lua de mel pós-eleitoral e se compromete a aplicar um plano de reformas estruturais de cunho liberal. Esse plano de governo implicava a redução dos gastos públicos, uma abertura econômica, a desregulamentação comercial e a liberalização financeira. Esse plano foi elaborado seguindo com precisão as diretrizes do Consenso de Washington, um conjunto de políticas econômicas recomendadas por economistas americanos proeminentes para os países em desenvolvimento. Em seu discurso de posse, Menem declara que a Argentina é um país quebrado, afundado em uma crise terminal. E para sair dessa situação, ele alerta os argentinos de que será necessário fazer um ajuste duro, custoso e severo para a economia. Para isso, homens dos mais variados pensamentos integram o governo de Menem, no que ele mesmo chamou de um governo de unidade nacional, que une as duas Argentinas, a de Rosas e Sarmiento, de Mitre e Facundo, e de Perón e Balvin. Eram tempos da queda do Muro de Berlim e da chegada de uma nova ordem unipolar de caráter liberal. E Menem, pragmático como o general Perón e audacioso como o caudilho Quiroga, entende que o mundo, dividido em dois polos, havia chegado ao fim e decide fazer o que muitos outros fizeram: apostar no vencedor. Mas essa mudança não se limitou apenas ao plano econômico. Entre 1989 e 1990, Menem concede indulto a vários civis e militares que cometeram crimes durante a ditadura militar, a mesma ditadura que o prendeu por sua militância peronista.
Os principais líderes desse período, como Jorge Rafael Videla e Emílio Eduardo Macera, também foram indultados pelo presidente. Após um alarmante 2.000% de inflação anual no ano de 90, que significou uma entrada oficial na hiperinflação, o conjunto de medidas liberais é radicalizado no ano de 91. E inicia-se um plano de privatização agressivo, que incluía praticamente a totalidade das empresas, que desde a época de Perón eram propriedade do Estado. Essa abertura agressiva promove uma entrada massiva de investimentos estrangeiros e importações de produtos de todo tipo, que, somado ao aumento das taxas de juros, coloca em marcha um processo silencioso de desindustrialização da Argentina. Para abril de 1991, é estabelecida uma das propostas econômicas mais ambiciosas do presidente Menem e de seu novo ministro da Economia, Domingo Cavallo. Trata-se da Lei da Convertibilidade do Austral, ou popularmente conhecido como 1 para 1. Esta foi uma lei monetária que estabeleceu uma equivalência fixa entre o peso argentino e o dólar americano. Isso significava que não se podia emitir um único peso sem que, em seu lugar, entrasse um dólar. No Banco Central da Argentina, no curto prazo, a convertibilidade consegue ser um sucesso retumbante. A hiperinflação é parada de imediato. As classes médias e altas da Argentina recuperam sua capacidade de poupança e as classes trabalhadoras já não veem seus salários desaparecerem em poucos dias. O problema desse modelo é que ele era altamente dependente da entrada de dólares, o que gerou uma grande rigidez na economia. E a Argentina perde a capacidade de ajustar sua moeda para se adaptar a mudanças econômicas. No entanto, era a época da venda a todo vapor das empresas estatais e da chegada maciça de investimentos. Por isso, as consequências dessa política econômica ambiciosa só seriam vistas muito tempo depois. Na grave crise financeira do final dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas, por enquanto, o governo de Menem encerra o ano de 91 com grandes conquistas no caminho. A hiperinflação desapareceu completamente. O produto interno bruto cresce a 9%. E em pouco mais de 2 anos no poder, tudo parece estar indo maravilhosamente bem na economia. Menem continua e acentua seu alinhamento com Washington e transforma a Argentina em um aliado importante fora da OTAN. Entre os anos de 89 e 90, o governo restabelece as relações diplomáticas com o Reino Unido, anteriormente interrompidas desde a Guerra das Malvinas. No que ficou conhecido como o Tratado de Madrid, são feitos múltiplos acordos que marcam o fim formal das hostilidades com o Reino Unido. A renúncia recíproca a reivindicações em razão da guerra e a obrigação de resolver controvérsias por meios pacíficos. Também é concedida permissão para a participação britânica em setores econômicos de alta relevância estratégica. E em 1994, o presidente Menem revoga por decreto o serviço militar obrigatório na Argentina. Nos anos seguintes à conversibilidade, as reformas de cunho liberal são mantidas e acentuadas. São privatizados os serviços públicos, boa parte das redes ferroviárias e a grande empresa petrolífera da Argentina. Também são privatizadas as empresas Aerolíneas Argentinas, a empresa de gás do Estado e até mesmo parte dos canais de televisão. A Argentina vive um processo de privatização agressivo, onde mais de 400 empresas são vendidas abaixo do seu verdadeiro valor, deixando boa parte de seus trabalhadores no desemprego. Naquela época, a Constituição da Argentina, em vigor, ainda impedia a reeleição presidencial imediata. Por isso, Menem, no auge de sua popularidade, em 1994, consegue um acordo com a oposição liderada pelos radicais e pelo ex-presidente Alfonsín, para assim iniciar uma ampla reforma constitucional e continuar seu caminho de mudanças estruturais. E essa reforma deixaria caminho livre para Carlos Menem continuar seu governo, pois de um período presidencial de 6 anos sem possibilidade de reeleição imediata,
Agora sim. Passaria para um de 4 anos, com possibilidade de ser reeleito como presidente, deixando a porta aberta para sua tão desejada reeleição, que naquela época já era comentada na esfera pública como algo indiscutível. Por outro lado, o plano econômico de Menem começa a apresentar efeitos colaterais consideráveis. A taxa de desemprego aumenta constantemente e em ritmo acelerado a partir do ano de 92, chegando a atingir um pico de 18,4% no ano de 95. Embora a liberalização tenha obtido resultados notáveis em determinadas estatísticas, o agravamento das condições gerais do mercado de trabalho começava a se tornar uma realidade impossível de esconder. Entre os anos de 92 e 95, esse descontentamento em um setor minoritário da população levou às primeiras greves contra o governo de Menem, lideradas por grupos sindicais. Mas apesar do alto desemprego, de um aumento excessivo da dívida externa para manter a conversibilidade e de um descontentamento nascente entre setores ortodoxos do peronismo, os efeitos do fim da inflação e do crescimento econômico soava mais forte na população do que qualquer outro problema não palpável naquele momento. Em um cenário paradoxal para um movimento como o peronista, o contexto confortável para as classes médias e altas fazia com que o presidente Menem desfrutasse de bons níveis de popularidade entre esses setores. Eram os anos dourados da televisão, do mundo das celebridades e dos eventos de massa na Argentina. Em sintonia com sua natureza, o presidente quebrava todos os parâmetros tradicionais da política ao não se recusar a participar do mundo das celebridades. Participando de programas de grande audiência, exibindo-se publicamente, dirigindo uma Ferrari luxuosa, recebendo os Rolling Stones na Quinta de Olivos ou até mesmo dançando tango com a primeira-dama dos Estados Unidos na Casa Branca. Mas apesar desse clima de otimismo pelo futuro, seu mandato também é lembrado por 2 episódios sombrios. Trata-se dos atentados terroristas dos anos 90. Em 1992, um atentado à Embaixada de Israel deixou 22 pessoas mortas. E em 1994, um centro da comunidade judaica, conhecido como Associação Mutual Israelita Argentina, foi atacado por um carro-bomba, resultando na morte de 85 pessoas. A investigação do primeiro ataque não chegou a julgamento, enquanto o julgamento do segundo caso revelou uma rede de encobrimento que envolveu várias figuras importantes, incluindo o próprio presidente, Menem. No entanto, outro acontecimento trágico surpreende a vida de Carlos Menem, mas não como presidente, e sim como pai. Em 1995, ele recebe a notícia de que seu filho, Carlos Menem Jr., morre durante uma viagem de helicóptero aos 26 anos de idade. Embora os peritos tenham determinado que se tratou de um acidente, surgiram várias teorias a respeito. Inclusive sua mãe, Zulema, afirmou que se tratou de um evento planejado. Diante de um partido justicialista liderado por Carlos Menem e um partido radical ofuscado pelo sucesso das medidas liberais, a estrutura bipartidária entre peronistas e radicais na Argentina se rompe. A ausência de uma plataforma que defenda os valores tradicionalmente defendidos pelo peronismo faz com que, para as eleições presidenciais de 1995, seja formado um novo frente político. O peronismo descontente? A social-democracia, a democracia cristã e até mesmo setores minoritários do comunismo se unem para formar o que ficou conhecido como a Frente País Solidário, para tentar assim vencer Carlos Menem nas próximas eleições presidenciais. No entanto, naquela época, os sucessos de Menem eram muito mais numerosos do que os descontentamentos com o novo modelo econômico. Menem consegue, assim, uma vitória esmagadora com quase 50% dos votos e mais de 20 pontos de vantagem sobre o candidato opositor mais votado, José Octávio Bordon, que era um ex-membro do mesmo partido justicialista.
Dessa forma, em apenas um mandato presidencial, Menem revolucionou o cenário político nacional. O segundo governo de Menem seria definido por uma característica principal: o esgotamento do modelo econômico. Embora a convertibilidade continuasse cumprindo seu principal propósito de estabilizar o valor do peso, o Estado argentino nem sempre contava com o mesmo fluxo de capitais que lhe permitisse ter dólares suficientes para respaldar cada dólar para cada peso emitido. Por isso, o governo começou a recorrer à dívida. Apenas um ano depois, em 1996, o menemismo começa a balançar internamente. O golpe mais forte que recebe é a saída do pai da convertibilidade, o ministro da Economia, Domingo Cavallo. E com a sua saída, todos os problemas por trás do sistema começam a vir à tona. A dívida havia crescido exponencialmente, passando de 61 bilhões de dólares em 1992 para 124 bilhões de dólares em 1997. O descontentamento popular pela estagnação econômica e pelos grandes escândalos de corrupção não demora a se manifestar nas urnas. Em 1997, são realizadas as eleições legislativas na Argentina e Carlos Menem perde a boa fase eleitoral que o caracterizava. Com uma participação de quase 80% do eleitorado, o menemismo é derrotado de forma contundente por mais de 10 pontos de diferença. Outro fator que contribuiu para apagar o entusiasmo popular pelas grandes transformações econômicas foi a impossibilidade constitucional de presidir um terceiro mandato. E como a lei o obrigava a dar um passo para o lado. A liderança do Partido Justicialista recai sobre Eduardo Duhalde, que havia sido vice-presidente de Menem durante seu primeiro governo. No entanto, a queda da popularidade do governo já era irreversível. Nas eleições presidenciais de 1999, o justicialismo sofre uma derrota histórica e a União Cívica Radical volta ao poder com mais de 10 pontos de vantagem. Em 10 de dezembro de 1999, após uma longa década de grandes transformações, Carlos Menem entrega a faixa presidencial. O novo presidente, Fernando de la Rúa, recebe uma Argentina com uma moeda estável e sem inflação, mas que, por outro lado, tem uma economia mergulhada em uma grande dívida que ameaçava explodir a qualquer momento. Ao deixar a presidência em 1999, Menem se retira temporariamente da cena pública. Mas em 2001 ele volta às capas das revistas de celebridades, ao se casar novamente aos 70 anos, com uma Miss Universo chamada Cecília Bocono, com quem teve um filho. Em junho desse mesmo ano, Menem é preso por sua suposta participação no contrabando de armas durante seu mandato. Sendo essa a primeira vez que um ex-presidente democrático é detido na Argentina. Pouco tempo depois, ele é liberado pela justiça e, estando sob os holofotes de toda a imprensa nacional, aproveita essa oportunidade para anunciar o inesperado. Menem confirma sua terceira candidatura para as eleições presidenciais do ano de 2003. No entanto, o país já tinha outras preocupações, diferentes das dos anos 90. A entrada de divisas proporcionada pela privatização de empresas estatais havia secado, e o Estado estava ficando sem dinheiro para manter a conversibilidade. E diante da desconfiança dos investidores, ocorreu uma fuga radical de capitais. A paridade 1 a 1 já não era sustentável, e os argentinos, temendo o pior, começaram a retirar grandes somas de dinheiro de suas contas bancárias. A semeadura da década menemista colhe seus frutos em 2001, quando o governo de Fernando de la Rúa promulga um conjunto de medidas conhecidas popularmente como o Corralito, restringindo a livre disposição do dinheiro em espécie de depósitos a prazo, contas correntes e cadernetas de poupança. Entre outras medidas, a então ministra do Trabalho, Patrícia Bullrich, assina um decreto estabelecendo o corte do salário dos trabalhadores públicos e,
dos aposentados. E em resposta a essas medidas, os argentinos se manifestam nas principais cidades do país. Ao grito de "que saiam todos", grandes protestos acontecem, resultando em saques e destruição. Diante disso, o presidente de la Rúa renuncia à presidência e abandona a Casa Rosada de helicóptero, deixando o país em meio à incerteza. Com o passar do tempo, chegam as eleições presidenciais de 2003 e o popular lema "que saiam todos" se reflete no cenário eleitoral. No primeiro turno, os radicais obtêm apenas 2% dos votos, enquanto dentro do peronismo surgem duas grandes forças. Por um lado, o ex-presidente Menem obtém 24% dos votos, e por outro, representando o peronismo descontente com Menem, Néstor Kirchner consegue inesperados 22%. Para o segundo turno, grande parte dos institutos de pesquisa de opinião apontavam Néstor Kirchner como vencedor absoluto da eleição presidencial. Por isso, numa estratégia aparente para evitar uma derrota, Menem se retira do segundo turno a apenas 4 dias da sua realização. Dessa forma, Néstor Kirchner se torna o novo presidente de todos os argentinos, marcando assim o início do movimento kirchnerista, que até hoje tem relevância na política argentina. Aos quase 80 anos de idade, a fase de Menem como político presidenciável chegava ao fim. No entanto, ainda restariam alguns anos para ele na política argentina. Em 2005, ele se candidatou e foi eleito senador nacional por La Rioja, cargo que ocuparia até sua morte. Durante esses anos, sua figura política foi marcada por múltiplas acusações judiciais, assim como por 2 votos de grande relevância no Senado. O primeiro, quando rejeitou as retenções fiscais ao campo propostas pela presidente Kirchner em 2008, e o segundo, ao votar contra a descriminalização do aborto em 2018. Após anos enfrentando diversas doenças, Carlos Saúl Menem faleceu em 14 de fevereiro de 2021, aos 90 anos de idade. Sua vida foi um espetáculo de luzes e sombras que transcende a de uma simples figura política. Teve 2 presidências, 2 mandatos como governador, perseguições políticas, escândalos de corrupção e um intenso capítulo de grandes transformações, que até hoje ressoa na memória coletiva da Argentina. Obrigado por assistir ao vídeo até o fim. Inscreva-se para não perder novos vídeos como este. Se gostaram do vídeo, deixem seu like e comentem abaixo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais para acompanhar as novidades do canal. Sem mais nada a acrescentar, nos vemos em uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe vocês.